que nos des un pantallazo de tu trabajo como misionero, cómo se compone tu familia y de qué parte de Brasil venís. Así que, Bueno, saludo a todos los hermanos. Entonces, la pantalla de mi vida ministerial empezó de tiempo integral. Antes servía a mi Dios, nuestro Dios, en la iglesia local, en la ciudad de Guapimirim, interior de Rio de Janeiro. Entonces, en 2004 me fui al Instituto Bíblico de la Misión Nuevas Tribus de Brasil, que trabalha mais especificamente com os indígenas. Achá, então, conheci minha esposa, Raquel, hija de misioneros também, e casamos e temos 3 filhos. Depois do treinamento, fomos trabalhar em província de Tocantins, com pueblo indígena. Então, quedamos achar 2 anos, tuvimos que sair e quedamos em la sede de la misión em Anápolis, Goiás, cerca de la capital brasileira. E achar os hermanos, o liderazgo, invitou-nos a volver para o instituto onde estudamos, para então trabalhar achar. Estamos então desde 2012 em Instituto Bíblico PNL, de la Misión Nuevas Tribus de Brasil, en la ciudad de Jacutinga, Minas Gerais, bien cerca de São Paulo. ¿Vale? Una experiencia que tuve también, que hizo con que mi familia quedase más acerca de ustedes, fue cuando en 2019 tuvimos la invitación de ayudar a los hermanos en la ciudad de Mercedes, Uruguay, para empezar allí un instituto bíblico de la iglesia. Entonces, saqué un año de licencia de la misión que yo trabajo, y también me fui a Río de Janeiro, hablé con mi anciano y también más 5 iglesias en Río de Janeiro, con los ancianos también, y todos apoyaron para que mi familia pudesse venir para Uruguay por un año. E achar, ajudamos os hermanos, achar, conhecemos os hermanos acá de la cidade de Monte, São Miguel del Monte. E então, pensou esta amistade, esta comunhão. E em essa época também, Gustavo dijo se poderia um dia, quizás, conhecer La Delícias, em la Instituto Humilde em La Delícias. Para mim, era uma coisa muito, muito difícil de pensar se é possível, mas eu sempre pido a meus irmãos para que ore por minha vida, meu ministério, para que Deus abra as portas. Então, agora Deus abriu as portas para esse viagem. Então, pensamos agora em junho, salimos de casa e fomos hasta Foz do Iguaçu, quedamos achar com os hermanos de la Igreja dos Hermanos, em lado brasileiro, quedamos um dia achar com eles, depois fomos a Assunção, onde a missão que nós outros trabalhamos tem uma sede também, e depois fomos hasta Talavera, um pueblocito argentino, 1.100 pessoas, dormimos achar e depois chegamos em El Carmen. Quedamos uma semana já em las iglesias, São Salvador, Perico e El Carmen, e depois fomos para Las Delícias, quedamos umas semanas e chegamos acá a Xé. Domingo tivemos também na igreja de Anfunes e chegamos acá a Xé. Estou aqui com vocês, meus irmãos. Um resumo bem sencillo. o sea, nada que envidiarle a los viajes de Pablo, así que No. para todos lados. Sí, Bueno, es el trabajo de un misionero, ¿no? Es ir sí. y predicar el evangelio. Así que no sé Y si alguno tiene mis alguna hijos, pregunta para hacerle. Si alguno quiere hacer una pregunta, si no, pasamos a la parte del mensaje.
Bueno, listo, nadie levantó la mano, así que bueno, te damos el lugar para que abras la palabra de Dios. Yo tengo solo una duda, si no hay pregunta, porque no entendió nada que yo hablé. No, se entiende bien, se entiende muy bien el idioma. Perfecto. Vale, ¿Cómo porque aprendiste español? sí, espanhol que yo agarré foi em 2019 e é uruguaio e quedei 4 anos sem prática, não? Então, agora estou quase aí 20 dias dentro da cultura argentina. Então, penso que quem sofreu mais foi os hermanos del Carmen, porque recém tendria chegado, não? Agora, já tenho melhorado um pouco, não? Bem, hermanos, o tema da reunião de hoje é oração, não? Então, eu invito os hermanos, mira que preciso saber quanto tempo tenho, porque Zoom, normalmente Zoom é uma hora solo, a não ser que os hermanos tenham pago, não? No, Tenha podés Zoom. 3 horas, 4 horas, no hay problema. Oh, então, os hermanos privados Zoom, então. Claro, sí. Vale. Bueno, nadie vai para sua casa, não? Todos quedarão aqui, escutando, não? Não, não está bem. Vale. Então, hermano, o tema é oração, reunião de oração. É um tema que Deus tem hablado muito em meu coração, por não ver muito o tema como uma prioridade, não só por pandemia, pós-pandemia. Eu creio que oração em las iglesias sempre foi um tema difícil para ter pessoas involucradas, não? Hoje hablamos sobre pandemia, como se todo fuera culpa de pandemia, pero sabemos muy bien que oración já muito antes de pandemia era uma reunião que não involucrava muitas pessoas, não? Aunque a oração foi colocada por Deus como um tema importante em nossa vida cristiana, em nossa vida como igreja. Através da oração, temos a oportunidade de estarmos involucrados com sua obra. Mesmo que estejamos com dificuldade por causa de saúde, idade, compromissos profissionais, não sei, o que pode impedir o crescente de involucrar-se com a obra de Deus. Pero, sin embargo, a oração é uma ferramenta que Deus tem para involucrar nós com Ele e também com sua obra. Por isso, então, invito os hermanos a abrir a palavra de Deus em la carta de Pablo, capítulo 4 de Colossenses. Carta de Pablo aos Colossenses, capítulo 4. Muitas vezes pensamos assim, como vou involucrar-me com a obra de Deus? Porque se eu não estou involucrado com a obra de Deus, eu estou desobedecendo uma ordem de Ele, porque Ele disse para nós, como igreja, que temos que predicar em todo o mundo. Sua palavra tem que estar em todo o mundo. Bem, mas como eu vou involucrar-me com a obra de Deus se eu tenho uma vida muito agitada? Eu tenho compromissos profissionais, eu tenho compromisso com minha família. Para vós, missioneiro, é fácil dizer, invitar-nos para involucrar com a obra de Deus e dizer que quem não está involucrado está desobedecendo, porque vós és mantenido por la igreja, vós tendes sua manutenção por la igreja e seu trabalho é predicar, é ensinar a palavra de Deus, é estar todo o tempo involucrado. Agora, como eu, que tenho outros compromissos com minha profissão, minha família, outros temas, como eu posso involucrar-me? Mirar que
Pablo, ele habla acá em Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2, ele habla sobre perseverar em la oração. Pero, se mirarmos um pouco antes, ele está hablando para casadas, para esposos, para hijos, para padres, para siervos, para patronos. Ou seja, são pessoas em la igreja que estão involucrados com os temas do mundo, da vida comum, não? A vida de hijo também tem seus compromissos, a vida de padre tem seus compromissos, siervos têm seus compromissos horários, patronos também têm seus compromissos. A todos estes, Pablo então habla no versículo 2 para perseverar em la oração, porque é uma ferramenta que é possível para todos, não há excusas para nadie, porque não a orar a Deus. Não? Por que não orar a Deus? Porque podemos hacerla a oração a todo tempo, manejando auto, em la cocina, seja o que seja que estamos involucrados, podemos estar fazendo nossas orações, não? Então, se eu não estou involucrado com a obra de Deus, só estou em desobediência. Só um parêntese. Quando eu falei, quando eu disse que sou sustenido por la igreja, eu preciso fazer uma correção. Eu sou sustentado por mi Deus. Ele usa a sua igreja, ele usa irmãos, ele usa parentes, ele usa até mesmo não crente, ele usa quem queira, não? Então, minha família é sustenida por Deus, tá bem? E ele usa sua igreja, ou não, não? Ele pode usar outras pessoas também. Então, agora acá, para nós estarmos involucrados com a obra de Deus, a primeira ferramenta que vimos acá em texto é a oração. Agora, mire a importância da oração e por que não podemos deixar de orar como igreja reunida. Hoje estamos em Zoom, pero me gusta que seja presencial, não? Mira que acá, vamos ver a importância, como Deus pode obrar em resposta às nossas orações. Muitas vezes pensamos o que se passa na obra de Deus, que nada acontece, não há nada acontecendo, quizás é porque não estamos orando como precisamos, tá bem? Então, o versículo 2 diz assim: perseverad em la oração, velando em ella com acção de graças. Um coração em gratitude não pode faltar em la oração. Gratitude por tudo que Deus é, por tudo que Ele tem hecho em nossa vida, não? Agora, versículo 3 e 4, Pablo continua, e ele diz assim: orando também ao mesmo tempo por nós outros, para que o Senhor nos abra puerta para a palavra, a fim de dar a conhecer o mistério de Cristo, por el qual também estou preso, para que lo manifieste como devo hablar. Mira, hermanos, a importância da oração. Pablo está muito lejos destes hermanos. As cartas de Pablo é muito interessante porque podemos sacar em muitas de estas como a igreja em primeiro siglo, como esta funcionava, qual era sua prioridade. E acá podemos sacar muita coisa. Pablo está muito lejos desta igreja. Ele está escrevendo para uma igreja na cidade de Colosso. Esta carta também teria que ser leída em outras igrejas. E chegou hasta hoje, hasta nós hoje, não? E acá Pablo habla muito clarito sobre a importância da oração, porque ele pide à igreja para orar a Deus, para que Deus abra a porta, para que ele pueda predicar, ensinar a palavra de Deus. Eu quedo pensando assim, Pablo está falando em sério? Vos precisa que eu ore acá em la cidade de Colossos, para que vos, onde estás,
tenga puertas abiertas. Vos es Pablo, vos tenés toda calificación, vos es poderoso em suas palavras, em suas ações, vos pode abrir as portas. Pablo deixa clarito, não é assim que a obra de Deus é hecha, não? A obra de Deus é uma obra espiritual. Eu preciso que Deus atue e Deus vai actuar em resposta às orações de sua igreja. Então, é muito importante. Muitas vezes escutamos de missioneiro que as coisas não se passam bem e muitos quedam desanimados e desejam volver a sua vida antes e depois descobre que a igreja jamais orou por ele, não? Então, a responsabilidade de sucesso em la obra misionera lejos de nós depende de nossa fidelidade acá onde estamos também. A obra que Deus vai fazer em Jujuy depende da oração de nosso comprometimento acá em Buenos Aires também, não? E mais, Pablo também pido para que eles hablem para Deus, para que eles tenham sabedoria para ensinar a palavra de Deus, saber como falar do evangelho. Eu quedo pensando, mas Pablo, é difícil para mim entender isso, porque vós és Pablo, vós és aquele que Deus elegeu para revelar a nós outros o mistério de Cristo em nós outros. Aquilo que estava oculto para os profetas em Antigo Testamento, Deus elegeu vós, como vós precisa que eu ore a Deus para ter sabedoria, para saber como falar o evangelho. Sim, eu preciso, porque é uma obra espiritual, não? Deus precisa actuar. A igreja precisa orar por los misioneros, por sua obra. A igreja precisa ter informações de todo o que se passa com eles, em onde estão, não? Então, se Pablo hace esse pedido acá para a igreja, ore para que Deus abra a porta e para que eu saiba como falar, como ensinar o evangelho. Porque não se hace isso só com intelecto, só com poder humano, intelectual. Precisa ter intervenção divina em aquele que predica a palavra de Deus. Pablo sabe muito bem disso, por isso ele deseja involucrar uma igreja que está muito lejos dele e dizer a esta igreja: é tuya, a responsabilidade está junto comigo e haciendo o trabalho. O trabalho não é só meu acá, é de la igreja, não? Deus não confiou a homem esta obra, ele confiou a sua igreja, tá bem? E versículos 5 e 6, eu me vou. Enquanto mientras eu vejo vocês na tela, eu me vou, tá vendo? Eu continuo. Se sacar 2, 3, sair, aí eu paro. Então, versículos 5 e 6 diz assim: andade sabiamente para com los afuera, redimindo o tempo, seja vuestra palavra sempre com graça, sazonada com sal, para que sepas como debeis responder a cada um. Por que a importância da oração? Porque quando eu oro por la obra de Deus, quando eu oro pelos trabalhos, a obra local, por aqueles que também predicam na igreja local, quando eu estou involucrado com minha oração, sabe, hermanos, o que se pode passar, e eu tenho convicção que vai passar, em aqueles que estão involucrados com a oração, é porque eles também vão involucrar-se com a obra de Deus. Pablo habla para eles que ele pedido para orar por ele. Ele também habla para eles: não só ore por mim, não? A vocês que estão em oração por mim, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vocês também têm uma responsabilidade onde estão, porque onde vocês estão, também há pessoas que estão afuera do corpo de Jesus. Então, não só oramos por o trabalho do Senhor no mundo todo, mas também temos que estar involucrados em trabalho do Senhor onde estou, com meu testemunho.
Agora, não só com mi testemunho, não? Sino também com mi boca, hablando, não? Testemunhando, hablando de la palavra de Deus, porque ele habla, versículo 6, seja a vuestra palavra. Ele não está dizendo para aqueles que quedam tranquilos, assim, não, eu hablo de Deus com minha vida, não, está bem, não, deve falar com sua vida. Se não tem bom testemunho, é melhor que dar cachado, e não dizer que é crente, se não tem bom testemunho. Agora, se tem bom testemunho, então, vos tem que falar. Vos estás calificado mais para falar, porque tem bom testemunho. Então, não se pode quedar tranquilo. Eu tenho bom testemunho, já estou fazendo a obra de Deus. Não, com bom testemunho, nós não estamos prejudicando a obra de Deus. Tá bem? A nós que temos bom testemunho, temos que falar. Tá bem? E falar é português, perdão, hablar. Então, e quando hablamos, seguramente, irmãos, tendremos pessoas que darão muito agradecidas a nós outros. Pero quando também hablamos a verdade que eles precisam saber, também ganharemos inimigos, também sofreremos, como Pablo, como missioneiros que estão lejos. Ou seja, Pablo está dizendo para a igreja local, vós não tem que orar solo por mim, e eu me vou, que do lejos de minha igreja local, Antioquia, que do lejos de meus parentes, eu sofro, eu quedo em cárcere, e vós queda tranque na cidade onde estão? Não. Vós também tem que estar disposto a sofrer por lo mesmo Senhor, não? E se não estou sofrendo por a obra de Deus, quizás é porque não estou involucrado com a obra de Deus como devo hacerlo. Não? E Paulo, então, habla clarito para a igreja, ore por mim, mas vocês também têm um trabalho, uma responsabilidade onde estão, tá bem? E sua palavra tem que ser com graça, ou seja, nós temos que ser pessoas em la sociedade onde os não crentes possam confiar em nós outros. Ser pessoas que não crente que está bem cerca, por exemplo, de sacar sua vida, ele pensa, antes de fazê-lo, eu tenho que falar com meu colega de trabalho, porque ele transmite para mim graça, paz. Eu preciso falar com ele. Nós temos que ser essas pessoas em la sociedade, pero também não só com graça, também com sal, não? E dizer a verdade para as pessoas, que Jesus los ama, pero su amor foi demonstrado em la cruz, porque vós que pensa que és bueno, não és tão bueno assim. Então a coisa quedará mais salgada, não? Quando pensamos falar a verdade para as pessoas, falar do amor de Jesus, pero falar também como esse amor e por que esse amor foi revelado, porque vós não és tão bueno assim. Tá bem? Terminando agora, versículos 7, 8 e 9, eu quero dizer uma coisa mais. Diz assim, todo lo que a mim se refere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano e fiel ministro e conservo e al Senhor. El qual he enviado a vosotros para esto mesmo, para que conozca lo que a vosotros se refiere e conforte vuestros corazones. Com Onésimo, amado e fiel hermano, que es uno de vosotros, para todo lo que acá pasa los harán saber. Então, eu estou involucrado, puedo involucrar-me com a obra de Deus, com minhas orações, também com meu testemunho e minha boca, hablando de onde estou, também pedindo a Deus sabedoria, porque se Pablo pide sabedoria, quizás nós outros não, também precisamos de sabedoria para falar de Jesus, sabedoria de cielo, não de homem, não? E agora, versículos 7 a 8 e 9, uma informação muito importante. Nós outros, como igreja, precisamos buscar informação. Pablo, ele tinha essa preocupação de que a igreja
supera, vocês entenderam, eu creio. Que a igreja supiera, que a igreja precisa supiera todo o que lhe passava na obra de Deus. Agora, mira, hermanos, que de esta igreja saiu um hermano que se foi hasta Pablo, não? Onésimo. Ele saiu da igreja e se foi hasta ele para ajudá-lo e buscar informação. Não? Então, é muito importante esta conexão entre a igreja e os missionários, saber, porque hoje, quizás, poderá haver pessoas que saíram pela obra de Deus e quizás não estão fazendo a obra de Deus. Como saber, né? Muito cuidado, irmãos, muito cuidado com as fotos, com a rede social, com tudo isso. Não? A igreja precisa ir fisicamente, a igreja precisa estar. A igreja em primeiro século teria essa preocupação. Os irmãos locais sempre também estavam dispostos a sair e visitar a obra de Deus, estar por todo lugar. São pessoas ocupadas, irmãos. São pessoas que teriam suas responsabilidades também com sua profissão. São pessoas comuns da sociedade, pero teria esta prioridade também em sua vida de sair e saber o que se passa em la obra de Deus. Então, acá temos muita informação. Eu destaco 3. Devemos ter a oração como prioridade. Aqueles que oram, não só orem, pero também têm que fazer alguma coisa onde estão. E também temos que manter comunhão e buscar informação, procurar saber o que se passa na obra de Deus, como se passou acá em versículos 7, 8 e 9. Assim vemos claramente como era o que tomava o tempo da igreja em primeiro século, a obra de Deus. Não só onde estava, pero a igreja local também teria seu coração, seu ouvido aberto para buscar saber tudo o que se passava em outros lugares com a obra de Deus. E assim, puedo estar involucrado com a obra de Deus. Então, se eu oro por la obra de Deus, se eu dou bom testemunho e hablo de Deus onde estou, e se eu busco informação, eu então estou obedecendo o ide de Deus, o ide de Jesus por todo o mundo? Sim, estás involucrado. Mirá, hermanos, que a obra de Deus, que Deus planificou, é possível ser hecha por qualquer pessoa em corpo de Cristo, em cuerpo de Cristo. Não importa a sua idade, não importa se estás acamado, não importa se estás impedido por algum motivo, pode estar involucrado com a obra de Deus. Então, se eu não preciso me ir para a África, mira, a igreja precisa. A igreja precisa ir aos 38 pueblos indígenas que há em Argentina também. A igreja precisa. Agora, não sei se será vós, acá que está me escutando, tá? Pero a igreja precisa. Agora, se vós estiver involucrado com a obra de Deus, como Pablo pido acá, eu creio que se Deus tem voz para se ir, queda tranquilo, porque seu ouvido estará sensível para escutar a voz de Deus. Quer seja para se ir, quer seja para quedar-se onde está. Porque já estás involucrado com a obra de Deus, com suas orações, com sua vida, e se relacionando com aqueles que estão fazendo a obra de Deus lejos. A estes que estão involucrados, eu creio que terá o ouvido bem sensível para escutar a voz de Deus. Estes quedarão tranquilos se Deus deseja que estes se quedem em sua cidade, pero também, se Deus lo tem para levá-lo para a África, também irá quedará tranquilo também para si ir. Também porque Deus não vai chamar nada que não está involucrado com sua obra. Tá bem? Então, se na igreja há alguém que deseja ir para a África, primeiro tem que estar involucrado com a obra de Deus. Não? Ele não irá para a África ser uma coisa que não está sendo acá. Tá bem? Que Deus bendiga a sua palavra e que habla o seu espírito em nosso coração.